Can't kill what I've become. I scream until I'm numb. Now with the summer skies, you're gone. There's nothing I can do or say to get to you. Gente, hoje é quinta, dia 16. Amanhã tenho prova de variação e mudança do Caetano Galindo. Tô fazendo fichamento, que eu obviamente não fiz ao longo da leitura. Tô fazendo agora para dar uma estudadinha por essas anotações e aí dar uma relida hoje nas coisas que eu anotei durante as aulas, que é bastante coisa, várias páginas, mas vou só reler assim, porque as questões são tipo um ensaio para você escrever sobre alguma questão. Vai ser basicamente isso que eu vou fazer para estudar. Eu prestei atenção nas aulas, vai dar tudo certo. E eu tenho que ler um copo de cólera para amanhã também. Era para eu ter lido para ontem, mas obviamente eu abstraí desse detalhe. Eu sabia que a gente já tinha feito prova, então a gente ia pro próximo tópico, mas esqueci totalmente. Então, anotei o que ele foi falando e aí vou tentar observar isso enquanto eu for lendo. E aí amanhã ele vai falar do capítulo maior aqui, que é o esporro, que ele só mencionou breves detalhes, então ele implorou pra gente ler, quem não tinha lido ainda, que era quase tudo bonito. Então, amanhã tem essas duas coisas pra fazer. Now I don't know where I belong. I'm screaming at the ceiling. Every word's a twisted feeling. Feelings I can't let go. Oh, the thunder keeps calling. The raindrops won't stop falling. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog neste canal. Andei sumida. Ai, que complexa a vida. Meu Deus do céu, está tudo um caos. Nunca vai conseguir colocar as coisas em dia, mas tá mais ou menos em dia. E enfim, já comecei esse vlog meio no caos, mas queria dar uma atualizada, queria mostrar uma campanha que eu fiz e conversar um pouco com vocês. Estava aí talvez uma maré de complicações no mês de aniversário, né? Alguns chamam de inferno astral, alguns sei lá. E hoje, inclusive, teve flap. Nossa, nada a ver com nada, mas amanhã talvez eu grave um pouco mais pra esse vlog. Então, se vocês verem dos próximos vídeos aí numa feira de literatura, é porque tá tendo flap esse fim de semana, que é a Feira de Literatura da Advocacia Paranaense. Nada a ver só com a advocacia, só porque é a OAB que tá financiando e realizando a feira, mas é pra todo mundo, é de graça. E hoje eu fui ver só uma das mesas, tava bem cheio, porque é no Museu Oscar Niemeyer, né, não é um lugar muito grande pra um negócio assim, mas enfim, foi a primeira vez. E aí eu vou ver o que eu vou conseguir assistir amanhã, mas consegui pelo menos a única coisa que tinha pré-inscrição, que era pro negócio do Gregório do Vivier, consegui, então isso é certeza que vai dar boa. Já fiz 3 provas na faculdade. A primeira eu ainda não recebi. A segunda, uma que foi de literatura brasileira. Fui bem. Valia 3,5, eu tirei 3,25, algo assim. E a segunda de variação e mudança, que eu tirei 8 de 10. E o mais triste é que, tipo, é a matéria que eu sabia tudo, só, sei lá, a professora achou que eu não escrevi tanto sobre o tema principal do ensaio que ele pediu lá, mas tudo bem. É o que temos pra hoje. Já vimos um copo de cólera, ali em literatura brasileira, ali pós-prova. Já vimos o mês da gripe. Vamos só finalizar o mês da gripe e aí a gente começa a Poncia Vicente, que eu não tenho, vou ler em e-book provavelmente. A próxima prova vai ser falar sobre 2 desses 3 livros aí, né? Então, não sei como especificamente, mas ele já adiantou que vai ser assim. E o que tá acontecendo é que eu não tô conseguindo ler muito livro de leitura de prazer, né? Eu li
The Night We Met. Não, isso foi faz tempo. Qual foi o livro? Foi faz tempo? Não. Gente, tô perdida. É The Night We Met, da Abby Jimenez. Exatamente. Gostei muito. Eu não sei se eu cheguei a dar uma nota lá no aplicativo. Tô tão perdida, mas eu gostei bastante. Não sei se 5 estrelas ou 4,75. Eu gosto muito da escrita da Abby Jimenez, eu gostei. Achei que ia ser bem complicado esse tema, assim, mas até que deu boa. Bom, e aí tem um monte de seminário chegando pra faculdade. E vai ter seminário sobre o estágio, né? A matéria de estágio pedagógico. Vai ter seminário de metodologia de ensino de anglo-germânicas. E vai ter um seminário sobre o livro. Cada um vai ter um livro, né? Cada aluno. Eu fiquei com o Lia do Caetano Galindo pra gente fazer uma análise. Não lembro, são 10 ou 20 minutos. 20 minutos, eu acho. Pra gente falar sobre análise, enfim. E ele quer um breve relatório também. E eu preciso começar a escrever um negócio do estágio também, porque não vai ser um negócio de poucas páginas, assim. É pra gente escrever como se fosse... Pode ser um diário de bordo, mas pode ser, tipo, escrever de alguma forma sobre o estágio. E eu preciso começar, porque eu tenho algumas ideias, mas eu não sentei pra escrever ainda. Então eu tô meio... muitas coisas pra fazer, meio desorganizada. Preciso ver com a minha psiquiatra os remédios, porque não tá muito dando boa. Meu dia a dia não tá encaixando. Mas o fato é que pra esse seminário aqui, a gente vai ter que, como eu falei, né, fazer uma análise, pegar algum aspecto. E pra quem pegou livros, né, que já tem sei lá, um livro da Clarice Lispector, um dos livros mais anteriores, tem uma facilidade maior de encontrar artigos por aí, né? O que eu provavelmente encontrarei, e as pessoas que ficaram com livros de 2020 pra frente, encontrarão talvez reviews por aí, em revistas literárias, talvez, mas sabe, não tem tanta coisa aí. Então, não sei exatamente o que eu vou fazer. Uma das ideias foi o que eu comprei aqui, vou abrir pra vocês verem. É um lançamento e é de uma autora que já li artigos para literatura brasileira e já é algo que me interessava, mas é justamente sobre uma história da literatura brasileira contemporânea. E aí, claro que a gente não vai falar aqui, obviamente, de Caetano Galindo, mas talvez cite temas e formas e alguma coisa que eu consiga ao menos utilizar como ideia, como fonte para algum tipo de análise, que eu ainda não sei o que exatamente eu vou fazer. Talvez o que mais pega de diferentão aqui é a forma que é organizado e tal, mas vamos ver o que rola de ideia, se rola de ideia, né? Aqui fala um panorama abrangente, crítico e acessível da ficção brasileira das últimas décadas, de Raduan Nassar, um copo de cólera, a Itamar Vieira Júnior, de Lígia Fagundes Telles a Lília Guerra, passando por boa parte da produção literária brasileira desde a década de 70 até chegar aos nossos dias. Regina Del Castanhe traça uma história da nossa literatura contemporânea de um país que experimentou grandes transformações ao longo dessas 5 décadas. Um verdadeiro guia para entendermos a imaginação brasileira. Eu vou até abrir para ver o que a gente tem aqui dentro, mas essa é a minha ideia, e aos poucos escrevendo sobre o estágio e aos poucos tendo ideias para esse seminário. O de metodologia lá do ensino das línguas, não sei porque eu faltei na aula que a professora explicou, mas pelo que eu entendi, as pessoas ainda não têm temas também, então acho que tudo certo. É com essa mesma professora que eu faço PIBID, inclusive preciso fazer uma inscrição, porque a gente vai ter que apresentar trabalho, quem faz o PIBID, né? Tanto na semana de letras quanto na CEP. E é uma semana de letras e na outra CEP, não, primeiro a CEP, depois semana de letras. E são 2 semanas que a gente acaba, geralmente nenhum professor dá aula, porque, enfim, os alunos participam dessas coisas. E aí eu vou ter que participar, apresentar trabalho, então... tem que fazer isso ainda. Tem que fazer ainda o trabalho que vai ser apresentado, né? Por enquanto, as inscrições. O negócio é em maio, então também tá chegando. Interessantíssimo.
cheiro diferente, tá? Eu estava analisando a análise literária do cheiro. Vamos lá. Interessante. Separado em percursos. Percursos espaciais, percursos políticos, percursos éticos, percursos cotidianos. Então, vamos ver. Mais ou menos é organizado assim. Ó, começa ali a Grande Travessia. Provavelmente Grande Sertão Veredas. Vamos ver. Grande Sertão Veredas Guimarães Rosa. Página 9. Vamos ver. O que a gente tem? Se é tipo meio que cronológico ou... Ó, tem vários autores que têm livros que vão ser apresentados por algum aluno do professor. Obviamente, aluno do professor, né? Mas de literatura brasileira. Não sei quem pegou cada um desses livros, mas enfim. O percurso espaciais, a Grande Travessia, Cidades Possíveis, Atravessando Fronteiras, o Circuito dos Livros. Percursos políticos, reencontros com a história, em tempos de ditadura, itinerários do conto, impasses da representação. Em percursos íntimos, memória e esquecimento, diante da dor dos outros, como numa manhã de domingo, o ponto de onde se vê o mundo. Percursos cotidianos, o álbum de retratos, o mundo do trabalho, as cercanias do humano. Gente, se vai me ajudar, não sei, mas eu achei super interessante. Nossa. Enfim, pensando aqui que momento que eu vou conseguir realmente pegar e ler, mas vai dar tudo certo. Tem 2 livros que estão aqui, inclusive, que eu queria muito ler, que estão na biblioteca, mas ainda vai rolar, talvez. Pelo menos esse aqui rola. Esse aqui da criação literária do Moisés, não sei. Tinha esse aqui também, do Todorov, Teoria da Literatura. E tem vários textos aqui, mas eu não sei se esse vai chegar a rolar. Vamos ver, quem sabe. Não sei quantas vezes ainda posso renovar. Enfim, daí eu nem sei se eu mostrei que eu tinha pedido e eu não lembrava na pré-venda esse livro aqui, então faz tempo. E aí veio agora, então eu não lembro se eu cheguei a mostrar. De qualquer forma, Kairos, da Jenny Erpenbeck, e fazia tempo que eu queria ler. Acho que falei no último vlog isso. Gente, não lembro. Não lembro mesmo. Enfim. Pensei em ler em alemão. Daí... porque eu vi em algum vídeo de algum gringo, não foi uma pessoa da Alemanha. Foi sobre a tradução por inglês, né? Então, enfim. E... por causa do International Booker de 2024. Provavelmente foi o Jack Edwards que eu vi, mas não tenho certeza. Mas aí também apareceu em outros momentos, outras pessoas falando sobre esse livro. Daí pensei em ler alemão, aí fui enrolando e aí vi que ia sair em português. Aproveitei pra pegar. E aí é um dos próximos que tá me olhando ali pra eu começar, mesmo sendo um dos mais novos na estante. É o que eu tô muito, muito querendo ler. Ia mostrar o que eu ganhei de aniversário. É Minha Culpa, que é um dos próximos que eu tô pensando em ler. Gente, bem por aquela literatura pra dar uma, né? Sair dessa realidade aqui. Minha amiga disse que viu o filme e gostou. E aí ela, enfim, a irmã dela me deu de aniversário. E cara, não faço a menor ideia, mas ela disse que o filme é bom. Vamos ver. Nunca vi por aí, mas é um filme da Prime. Vamos ver. Ai, muita gente falando daquele livro Sangue sobre Bright Haven. E eu tô faz tempo vendo gringos falando, daí lançou esse ano, nesses últimos meses, esse mês passado, não sei, aqui no Brasil, e eu tô muito curiosa, mas eu não sei. Comecei a ler a primeira página hoje, eu pensei, meu Deus, mas será que eu posso começar isso agora? Não poderia, mas o que nós vamos fazer, né? Eu não sei também o que nós vamos fazer, eu realmente não sei. That love lies in my head,
Oi, gente, tô aqui lendo um texto, a personagem do romance brasileiro contemporâneo. A gente tá falando sobre Poncia Vicêncio, na matéria de literatura brasileira 3. Eu terminei de ler Poncia Vicêncio no final de semana, ou na segunda-feira, enquanto ia pra aula, não lembro. Segunda-feira foi ontem, no caso. Eu não lembro bem. Eu sei que... Ou na sexta-feira, quando eu fui pra aula. Semana passada meu filho tava doente, então eu não fui quase nenhum dia pra faculdade. Essa semana eu estou doente. Mas, se eu não estou enganada, sexta-feira já é prova de literatura brasileira 3. A minha sorte é que a prova vai ser dos 3 livros que a gente trabalhou: Um Copo de Cólera, Meses da Gripe e Poncia Vicêncio. A gente escolhe 2 para falar na prova. Então, como eu vi menos do Mês da Gripe, porque eu faltei Mês da Gripe, esse que estamos vivendo, eu vou ter que falar de Um Copo de Cólera e Poncia Vicêncio, né? E aí tô lendo o texto complementar que eu não tinha lido ainda sobre Poncia Vicêncio. Se a prova realmente é sexta-feira, amanhã é a última aula antes da prova. Eu não tenho certeza porque eu achei que ainda teria mais uma aula, só que semana que vem é semana de letras e não vai ter aula, né? Eu tenho um trabalho para apresentar na semana de letras já na segunda-feira. Alguns professores dão aula, alguns não, mas esse professor, pelo jeito, não vai dar aula. Não tenho certeza, mas acho que não. De acordo com o cronograma. E aí, enfim, vamos ver, amanhã eu vou descobrir. Logo tá chegando também a prova. Enfim, tá quase acabando o semestre, né, gente? Tá quase chegando a segunda prova de variação e mudança. E eu não terminei ainda latim pó, mas enfim, em breve. E aí ele já passou os textos do Labov, que ele quer que a gente leia. E eu tenho que dar uma olhada ali. E quando eu vou fazer isso, eu tava tentando continuar a escrita do trabalho final de UTPE, porque acho que é dia 25 o meu seminário, então eu tenho que terminar antes disso. Falta pouca coisa que eu preciso de material para escrever e, enfim, tava pelo menos continuando a escrita, né? Mas ainda preciso sentar aí e continuar. Nossa, dói muito minha cabeça quando eu mexo. Provavelmente vou ficar com sinusite mesmo. Tava tentando evitar, mas tá difícil. Eu tô tentando, meio que organizar prioridades, né? Então, por datas. A prioridade é estudar pra literatura brasileira para essa próxima prova. A segunda prioridade é o negócio de TPE, né? O memorial. Eu tenho alguma coisa pra fazer pra aula de alemão. Um texto pra escrever, mas isso é tranquilo. Terminar latim pó e os textos do Labov pra prova de variação e mudança, ao mesmo tempo que leio e analiso Lia, porque o meu seminário, apesar de ser o último, eu preciso fazer a análise primeiro, né? Para saber o que eu vou apresentar no seminário, escrever no meu trabalho, enfim. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa anotada que eu ainda tenho que fazer, que eu tô aqui pensando, né? Mas eu fui anotando também. Ai, gente do céu. Bom, daí para a prova de literatura eu vou ter que dar uma olhada nos temas sobre Um Copo de Cólera e Poncia Vicêncio, ver se tem alguma coisa aí pela internet de artigo que eu queira ver, porque ele falou que ele gostaria de ter visto mais coisas que ele não falou em sala, que a gente tenha ido procurar por fora, nas provas, então vamos ver. Por enquanto é isso, gente. Aí eu quero... Nossa, eu terminei depois do último livro lá que eu terminei, The Night We Met. Aí eu reli, né, Amor Teoricamente, da Elie Hazelwood. Ai, socorro, eu amo demais. E fiquei de começar alguma coisa, mas, enfim, né, terminei Poncia Vicêncio. Acabei não começando nada de literatura de prazer, assim, né, que eu falo. Mas, tem um texto de escrevivências que eu preciso ler da Poncia Vicêncio, ainda que eu tô lendo esse do personagem no romance contemporâneo, mas o de escrevivências, que inclusive eu tinha escrito um texto no Substack sobre isso quando eu li Becos da Memória. Meu Substack fica aqui embaixo dos meus vídeos. Eu não tinha lido esse texto, eu acho, ou se tinha, não lembro. Quando eu escrevi meu texto no Substack, eu procurei textos sobre, né? E aí achei interessante, vou ler. Obviamente me ajuda pra prova também.
Não hoje, né? Que já tá quase na hora de dormir, nem consegui terminar ainda do romance contemporâneo, porque fazer as coisas com essa dor de cabeça de gripe, sinusite, sei lá, é complexo. O professor Galindo de Variação e Mudança recomendou, na última aula que eu fui, porque eu não fui ontem, né? Tava muito mal. Não, hoje de manhã. Nossa, já tô achando que é ontem. Mas na última aula que eu fui, sexta-feira, ele recomendou Moby Dick. Ele, não sei como a gente chegou nisso, mas enfim, ele recomendou. Ah, leiam, né, nas férias, quando tiver um tempo. Eu fiquei, meu Deus, queria ter tempo nas minhas férias, já tô lotada, né? Eu organizei um pouco do que eu vou ter tempo das minhas leituras aí nos próximos meses, né? Agora em maio, juntando o que eu tenho da faculdade e o que eu quero ler. Aí, junho, enfim, né? Férias de julho. Nossa, fiquei com muita vontade de ler Moby Dick, ele falando, mas gente do céu, não sei se vai ter condições. Quero gravar um vídeo porque eu organizei, né? E aí queria falar sobre as próximas leituras que eu quero fazer. Voltar aí num ritmo mais legal, porque eu realmente não tô me dedicando à minha rotina de ler, né? Todos os dias e ler mais coisas que eu quero e coisas da faculdade e ai, não sei, gente, não tô me sentindo organizada e quanto menos você lê, menos você tem vontade, igual academia. Quanto mais eu falto, mais eu tenho vontade de faltar. Então, eu preciso voltar, assim, voltar um ânimo, voltar. Porque tá difícil, meu Deus, como tá difícil. Mas eu vou voltar, gente. Voltei a ver vídeos de leitura no YouTube, o que eu fazia tempo que não via também. E acaba voltando a animar, porque, nossa, não gosto de ficar assim, sabe? Sem ler. Acabo gastando muito tempo no celular. E, nossa, muito tempo que eu poderia estar com um livro na mão, sabe? Ou um Kindle. E me irrita um pouco. Além de me dar mais enxaqueca. Nossa, é tudo um ciclo, né? Horroroso. Mas fica aí esse final do vídeo com uma grande mensagem de motivação. Mas é só isso que eu queria falar mesmo. Porque vem aí, então. Vai ter um vídeo de TBR. Eu tinha anotado um outro vídeo que eu queria fazer. Que obviamente já não eu quero fazer no fim desse semestre um vídeo com as leituras da faculdade em detalhes sobre, né? Porque aqui eu falo, eu tenho que ler isso aqui, é mais ou menos sobre isso. Mas em detalhes sobre o que é, o que eu achei. E, enfim, né? Resumindo minhas leituras aí do semestre pra faculdade. E vem aí também. Então, assim, tô pelo menos empolgada em anotar as leituras que eu quero fazer, anotar os vídeos que eu quero fazer sobre. E gosto de escrever pro Substack e sempre linkar com algum livro que eu esteja lendo, então me faz falta, assim, porque eu fico sem motivação para escrita de ideias, fico sem motivação para vida, para vídeos, para tudo. Então, vamos torcer para que dê certo a minha volta. Nunca parei de ler, né? Estou lendo muito pouco. Então, a minha retomada aí da rotina. E é isso. Um beijo, espero que tenham gostado desse vídeo. Farei nos próximos aí algum vlog de leitura mesmo pra ver se essa constância volta na leitura, sem que seja um vlog de letras. Mas enfim, vamos ver. Beijos. Tchau, tchau.